Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de resolução de questões da Banca Vunesp. Então vamos para a nossa quinta aula, resolução, questões, Vunesp. Então estamos aqui na nossa quinta aula. O nosso módulo é administrativo, direito administrativo, e nós agora vamos tratar dos bens públicos. Módulo de direito administrativo, o tema bens públicos. Esse tema é um tema bem simples, mas nós vamos resolver aí 20 exercícios, uma bateria de exercícios pertinentes aos bens públicos da Banca Vunesp, de provas anteriores. Então, vamos lá. Eu vou acompanhando aqui pelo computador e os senhores acompanham aí pelo arquivo, por gentileza, correto? Então, vamos lá. Vamos fazer as nossas 20 questões, vão ser bem simples, mas elas vão esgotar o nosso conteúdo de bens públicos. Acerca dos bens públicos, pode-se corretamente afirmar que todos os bens públicos são inalienáveis? Todos são inalienáveis? Eu peço aos senhores que tenham em mãos o Código Civil, e nós vamos abrir ali no artigo 90 e seguintes, 92, né? O livro 2 da parte geral do Código Civil vai tratar dos bens. E nós temos apenas um título, que é o título único das diferentes classes de bens, né? Das diferentes classes de bens. Então, nós temos o capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos, capítulo 2 dos bens reciprocamente considerados, e o capítulo 3 dos bens públicos. Então, é imprescindível nós decorarmos essas disposições do artigo 98 até o artigo 103. Quais são os bens públicos? Os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, nós já sabemos quem são essas pessoas, e também são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares. Então, nós temos a definição dos bens públicos que pertencem a essas pessoas. São bens públicos, no artigo 99, os bens. Então, nós temos que elencá-los. Uso comum, uso de uso comum. Quais são esses bens? O uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, os de uso especial, edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração ou de suas autarquias, né? Edifícios, terrenos, eles são destinados a serviços ou estabelecimentos, Uso especial. Edifícios, terrenos, serviços e estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial, inclusive as autarquias. E os dominicais. Os dominicais são aqueles que constituem o patrimônio dessas pessoas jurídicas como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Patrimônio como objeto de direito real ou direito pessoal. Então, vamos lá. Não dispondo da lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, correto? Então, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado consideram-se dominicais os bens pertencentes a essas pessoas jurídicas. Os bens públicos de uso comum, o primeiro, e o de uso especial, o segundo, são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, estes aqui são inalienáveis. Este aqui é alienável. Ok? Os dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos não estão sujeitos à prescrição. Todos estes não
estão sujeitos à prescrição. Não estão sujeitos à prescrição, não estão sujeitos ao uso capião, 102. O de uso comum pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Esses de uso comum uso pode ser oneroso, gratuito, conforme estabelecido legalmente pela entidade. Lei, disposto em lei. Ok. Vamos lá? Os de uso comum e de uso especial, inalienáveis enquanto o forem. De uso comum, de uso especial, enquanto conservarem qualificação, na forma que a lei determinar. E os alienáveis são os dominicais. Todos eles não estão sujeitos à prescrição. Então, vamos colocar aqui o uso capião, na verdade, é melhor dizer dessa forma. Uso capião. Uso capião. Inalienáveis. Alienáveis. Estes já são alienáveis. Inalienáveis. O uso comum dos bens públicos. O uso comum dos bens públicos. Nesse caso, o uso comum dos bens públicos, ele pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Vamos lá. Acerca dos bens públicos, pode-se corretamente afirmar que todos os bens públicos são inalienáveis? Todos são, não. Os dominicais, eles são alienáveis. E estes são inalienáveis apenas enquanto mantiverem essas denominações, né? Essa afetação. Somente os de uso comum do povo, são alienáveis? Não. Somente os bens de uso comum do povo são falso, então a letra B também não. Somente os bens dominicais são alienáveis? Observado? Sim, letra C, correto, com fundamento aqui no artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências legais. Somente os bens de uso especial são inalienáveis? Não. São inalienáveis do uso comum, do uso especial, e todos os bens são alienáveis? Falso. 2. É entendimento simulado pelo STJ. Agora nós temos uma série de súmulas, então vamos lá. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não causa nulidade em nenhuma circunstância? Pode vir a causar, sim. Vamos lá para a súmula. Essa súmula do STJ é a súmula tratada é a súmula 592 do STJ. Só se causa nulidade se restar demonstrado o prejuízo à defesa. Súmula 592 do STJ. Então, o excesso de prazo para a conclusão do processo, em nenhuma circunstância, não, porque pode haver prejuízo e, nessa hipótese, ele pode causar a nulidade. A inversão do ônus da prova não se aplica às ações de degradação ambiental? Falso. A inversão do ônus da prova se aplica às ações de degradação ambiental. A súmula é 618 do STJ. A letra C. O locatário possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado? Falso. O locatário não possui essa legitimidade para discutir essas questões. É a súmula 614 do STJ. E letra D, a ocupação indevida de bem público configura detenção de natureza precária, sendo suscetível de retenção e ou indenização por as prefeitorias? Falso. Embora de fato seja detenção, ou quase, né, detenção que não é posse, né? Não é posse. A ocupação, 619, é a súmula do STJ. A ocupação indevida de bens públicos é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias. E, portanto, a resposta da letra 2 é a letra E. Desde que devidamente motivado e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instalação de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em fase do poder dever de autotutela imposto à administração. É a súmula 611 do STJ. Perfeito? Vamos para a questão 3. Aqui é bem jogo rápido, porque essa temática é muito fácil. Quando um bem público é desativado, deixando de servir a finalidade pública anterior, trata-se do instituto de
Bem, isso aí é a desafetação. A desafetação é quando ele perde a finalidade, né? E aí ele vem trazendo vários outros institutos. Retrocessão. O que seria a retrocessão? Na verdade, a retrocessão é a hipótese de um ente público, ele desapropria aquele bem e ele não lhe confere a destinação que deveria ter sido conferida e que fundamentou a desapropriação. Né? Então, o Instituto, mediante o qual o particular ele vai questionar essa desapropriação efetivada pelo poder público e ele vai adquirir este imóvel, ele volta. Então, isso é a retrocessão. Ele adquire, ele vem, esse imóvel, na verdade, não é adquirir no sentido lato, mas o Instituto é retrocessão. O que seria a cessão? Né? Esses bens públicos, né, de uso especial, esses bens públicos, eles podem sim ser utilizados por particulares, né, de acordo com o interesse da administração. Então, essa forma de utilização é a cessão e é ato e tem caráter de exclusividade. Né? Isso é bens públicos de uso especial que podem ser utilizados por particulares, né? A cessão no interesse da administração, né? A afetação é a atribuição a um ente público de uma destinação específica. E essa afetação, ela pode, isso é interessante, a afetação, ela pode ocorrer de forma explícita, por lei, por ato administrativo, ou então ela pode ocorrer de forma implícita. Ela pode ocorrer de forma implícita. É a atribuição de um bem público de uma destinação específica. Pode ocorrer de modo explícito ou implícito. Estão a lei e o ato administrativo. Implicitamente se dá quando o poder público passa a utilizar esse bem para certa finalidade. A desafetação é a mudança da destinação do bem. Ela visa incluir bens de uso comum do povo ou bens de uso especial como bens dominicais. Ele retira a destinação a que estavam vinculados estes bens, né? E reversão é simplesmente o retorno de um aposentado à atividade, nos termos da Lei 8.112, né? Servidor aposentado por invalidez, na hipótese de a junta médica declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Primeira hipótese. Ou no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão. A aposentadoria tenha sido voluntária e se estável na atividade e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago. Então, primeiro, junta médica declara insubsistentes os motivos da aposentadoria. Primeira hipótese. Ou no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores. São regras da Lei 8.112. Então, perfeito, muito fácil. Desafetação é o nome do Instituto. 4. A respeito dos bens públicos, assinale a alternativa correta. As hipóteses de dispensa de licitação para alienação de imóveis estão previstas na Lei 86693, devendo qual ser observado por estados e municípios? Olha, isso é falso, porque há um julgamento do STF que diz o seguinte, que a Lei 866, ela tem regras em que a União, ela atua, são regras que a União, ela exerce a atividade legislativa mais de caráter geral, que orienta, e há regras em virtude dessa atuação legislativa da União que são de caráter obrigatório, reprodução obrigatória pelos entes da federação, e há outra situação em que a União, ela legisla processo licitatório próprio dela, União, e essas regras elas não são passíveis de reprodução obrigatória e elas não são cogentes para os municípios e para o Distrito Federal. O julgado, vamos aqui. A respeito da dispensa de licitação para alienação de bens imóveis, estão previstos na 866, isso é falso. A competência trata apenas das normas gerais. A competência. Por isso, os estados, DF e municípios, eles podem dispor sobre normas específicas, independentemente da delegação prevista no artigo 22, parágrafo 1 da Constituição Federal. Então, por quê? Se os senhores observarem, o artigo 22... Artigo 22, 21, artigo 22.
vai tratar, compete privativamente a União legislar sobre. É um inciso, parágrafo único. Direito civil, comercial, penal, espacial, desapropriação, requisições civis, o artigo 22, legislar sobre a União, serviço, sistema monetário, títulos, política, comércio, diretrizes, transporte, jazidas. Lei complementar poderá os Estados. Vamos lá. Aqui ele fala: direito civil, comercial, penal, processual, litoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, desapropriação, requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais, política de crédito, câmbio seguro e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional de transportes, regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, trânsito e transporte, jazidas, minas, ouros, outros recursos minerais, nacionalidade, cidadania, naturalização, populações indígenas, imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, organização judiciária do Ministério Público do DF, dos territórios, da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes, sistema estatístico, sistema cartográfico e geologia, sistema de poupança, sistemas de consórcio, normas gerais de organização, efetivos materiais, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, competência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais, Seguridade Social, diretrizes e bases da educação nacional, registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais, claro, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, DF, municípios, obedecidos o disposto no 37.21, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, 3. Então, a União pode legislar sobre normas gerais, com fundamento no inciso 27 do artigo 22, mas também sobre normas específicas, né? E o STF entendeu que o 17, 1, B e C e 2B é norma específica aplicável da 8666 apenas à União, correto? Então tá, vamos lá. Então, vamos lá, a letra A está equivocada, as hipóteses de dispensa para alienação de bens imóveis, devendo esse rol ser observado? Não, não. Aquelas hipóteses lá de dispensa quando a União legisla para si própria e não no exercício dessa, não no exercício do artigo 22, 27. Tudo bem? São características da autorização para uso privativo de bem público a precariedade, a discricionariedade e a prevalência do interesse do Estado em face do interesse. Falamos sobre isso, falamos sobre licença, falamos sobre autorização, isso ontem. A licença, ela tem regras específicas, a autorização é interesse do particular, né? São características. Eu fiz um resumo aí para vocês, mandei no nosso grupo, depois os senhores vão acessá-lo, né? São características, no caso, interesse predominante do particular. B. Os bens dominicais, em regra, podem ser concedidos em garantia pelo Estado? Não, eles são impenhoráveis. Eles são impenhoráveis, eles não podem ser garantidos. Perdão, eles não podem ser dados em penhor. Eles eles também são impenhoráveis, mas eles não podem ser dados em garantia. Não, eles não podem ser dados em garantia. Então tá, vamos adiante. O domínio eminente refere-se ao direito de propriedade do Estado, compreendendo os bens das pessoas jurídicas. Alternativa correta. A respeito dos bens públicos. O domínio eminente refere-se ao direito de propriedade do Estado, compreendendo os bens das pessoas jurídicas de direito público submetidos ao regime jurídico especial de direito administrativo. Isso é falso. E letra E, os bens das concessionárias de serviços públicos que estejam afetados à execução da atividade estatal são impenhoráveis. Então, isso é verdade. Os bens da concessionária, nós já falamos sobre isso. Domínio eminente refere-se ao direito de propriedade. O domínio público em sentido amplo, também conhecido como domínio eminente, nada mais é senão o poder que o Estado exerce sobre todos os bens que se encontram em seu território. Isso é domínio público em sentido amplo.
ou domínio eminente. O que é domínio público em sentido amplo? Domínio eminente. Poder que o Estado exerce sobre todos os bens que se encontram em seu território. Correto? Os bens das concessionárias. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que são penhoráveis os bens das concessionárias desde que a concessão não comprometa a execução do serviço público. Correto? Ok. Domínio eminente não tem qualquer relação com domínio de caráter patrimonial. O sentido da expressão alcança o poder geral do Estado, né? Carvalho Filho diz isso. Sobretudo quando esteja em suas linhas territoriais, sendo esse poder decorrente da sua própria soberania. Isso aí é o poder eminente, não tem a ver com direito real. Então, vamos adiante. 5. Suponha que determinado indivíduo, por 11 anos, tenha ocupado um terreno de propriedade do município, construído nele a sua residência, um galpão em que funciona uma oficina mecânica, local onde exerce a sua profissão de mecânico e retira os recursos necessários à sua subsistência. A administração, após notar o uso do espaço pelo particular, sem seu consentimento, notifica-o solicitando a desocupação da área. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Como assim? Nessa situação, o particular deve desocupar o espaço, mas não tem direito a nenhuma das benfeitorias, ele não fazia jus. O particular não tem o direito de permanecer e não possui o direito de ser indenizado pelas benfeitorias existentes no local. Letra E é a resposta, correto? O gabarito é a letra E. Súmula 619 do STJ. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 6. No tocante aos bens públicos, assinale a alternativa correta. Somente imóveis destinados à execução de serviços administrativos e serviços públicos em geral são considerados bens de uso especial ou do patrimônio administrativo indisponível. Somente estes imóveis destinados não são à execução, não. São edifícios e terrenos, serviços e... Vamos lá, 99. Serviço, estabelecimento. Serviço, estabelecimento. Serviço, estabelecimento. Serviço, estabelecimento. Serviço, estabelecimento. A letra A é equivocada. Os bens dominicais são aqueles que, apesar de constituírem um patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim administrativo? Sim. Este é verdade. A letra B correta. Não é possível designação de bem de uso comum para uso especial? Não, falso. É possível sim. Todos os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis? Todos não. Os dominicais não são. As terras devolutas são bens públicos? Não. As terras devolutas são exemplos de bens dominicais. 7. Assinale a alternativa que corretamente apresenta apenas exemplos de bens dominicais. Exemplos de bens dominicais, vou citar aqui para os senhores. Quais seriam os principais bens dominicais? Terras devolutas são bens dominicais, as terras devolutas. Os terrenos da Marinha seriam bens dominicais. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios enquadram-se bens de uso especial. Bens de uso especial. Bens de uso especial. Bens de uso especial. Vamos adiante. Prédios públicos desativados e terras devolutas são exemplos clássicos de bens dominicais. Rios e mares, uso comum do povo. Avenidas e ruas, uso comum do povo. Parques e museus, acho que se enquadram no uso especial. Universidades e praças, uso comum do povo, uso especial, universidades. 8. A respeito dos bens públicos, é correto afirmar que é possível cobrança de taxas pela utilização de bens de uso comum do povo, quando se tratar de utilização normal? Sim, é verdade. É o exemplo da praia de Copacabana, que pode ser fechada para um evento particular, um show acústico. Então, a letra A é verdade, ele pode ser cobrado, o uso é normal, né? Para que ocorra a desafetação do povo, é imprescindível a edição de lei específica? Não, a desafetação ela ocorre com um ato administrativo que desafeta. Os bens dominicais são aqueles destituídos de finalidade, não são impenhoráveis. Para alienação de bens móveis, exige-se autorização legislativa? Não, falso. Simplesmente, modalidade de concorrência? Não, nem licitação. Nem autorização legislativa e muito menos licitação.
é simplesmente leilão, modalidade, leilão, é o leilão dos bens móveis. Então, vamos aí. O poder público não pode usucapiar bens privados, falso, ele pode sim. O privado é que não pode usucapiar o bem. A desafetação, ela pode ocorrer por ato administrativo, né? Ou por lei, claro, se é por ato, pode ser por lei. Os bens nominais, não, aí tudo falso. Vamos lá. A desafetação é ato que retira a finalidade específica, ou seja, a desafetação pode ser entendida como processo, ou ato ou fato. Aí, alguns dizem ato, outros dizem fato. Processo que a gente pode dizer que é um procedimento, né? Não um processo, mas é um procedimento que culmina com um ato administrativo. Os bens dominicais são impenhoráveis, não podem ser submetidos à concessão judicial. Aqui. Para alienação de bens móveis, existe autorização legislativa específica e licitação concorrência falso. Artigo 17, inciso 1. Quando imóveis depende de autorização legislativa para órgãos da direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência. Imóveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada essa. Avaliação dispensa, depende de avaliação prévia e de licitação essa. Perdão. Quando móveis, avaliação prévia, licitação, leilão. Leilão, tá bom? Leilão. Então, ok. Vamos à próxima. Nona. Questão nona. Em relação à alienação de bens públicos, é correto afirmar as terras devolutas ou arrecadadas por meio de ação discriminatória e necessárias à proteção dos ecossistemas naturais conservam absoluta inalienabilidade? Pessoal, isso é verdade, está previsto na Constituição, artigo 225, se não me engano, é o parágrafo 2º. Vamos lá na Constituição Federal. Parágrafo 5º, 225, parágrafo 2º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Ok? Então, a letra A está correta. A, B e C, o decreto que autoriza a alienação de bem imóvel retira-lhe a destinação específica, promovendo a desafetação, tornando-o disponível? Não. Não. Falso. Alienação de imóveis depende de autorização legislativa e leilão? Não. Concorrência? Não. É leilão, já vimos isso. A leilão é modalidade facultativa para alienação de bens servíveis? Não. Obrigatória. A alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa e licitação realizada na modalidade leilão? Falso. É tudo falso. Artigo 17, inciso 1, da Lei 8.666, alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis depende de autorização legislativa para órgãos da direta e autárquicas e fundacionais e entidades, né? E para todos, inclusive entidades paraestatais, depende de avaliação prévia. Imóveis, licitação na concorrência, dispensada nos seguintes casos, elencados no artigo 17, inciso 1, seguintes. Artigo 22, 866, são modalidades de licitação, tal. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis, previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Artigo 17 diz o seguinte: a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidade autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as paraestatais, depende de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência. Quando imóveis, né? Quando imóveis. Autorização legislativa, ok. Alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa, avaliação e licitação na concorrência. Leilão é modalidade facultativa? Não, leilão é modalidade de licitação obrigatória. Alienação de imóveis depende de autorização legislativa? Não, falso.
Vamos adiante. 10. É correto afirmar com relação aos bens públicos que os bens de uso comum podem ser objeto de uso exclusivo do particular, a título oneroso ou gratuito, e desde que previamente desafetados, podem ser alienados. Pessoal, é o que eu acabei de lhes dizer, a praia de Copacabana, é verdade. Mais uma vez se repetindo na VUNESP. O uso exclusivo por particular só pode ser por objetos dominicais de uso. Não, os usos comuns podem ter uso pelo particular. O uso exclusivo por particular pode ser objeto, pode ter por objeto de uso comum, desde que a título oneroso e mediante. Não, não é necessário desafetação. Para uso, não. Exclusivo, não. Do bem comum não precisa de desafetação. Os de uso comum podem ser objeto de uso. Falso, letra D também. O de uso comum pode ser objeto de uso exclusivo por particular, a título gratuito ou oneroso, não pedem, mas não podem perder, mas não podem vir a perder pela desafetação. 11. Prefeito municipal está interessado em privatizar a sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo município, de modo a investir os recursos levantados com a venda das ações. Ele pode vender as ações e essas ações são consideradas bens móveis obrigatoriamente por leilão. Então, é necessária avaliação prévia das ações e de apresentação justificativa de interesse público, podendo essa se dar por meio de negociação com bolsa de valores. Eu vou ficar com a letra A mesmo. Mas é a resposta correta. Essa fácil porque você tem que saber o seguinte, artigo 17, inciso 2, depende de avaliação prévia e de licitação, dispensada essa nos seguintes casos: venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa. É claro, mas tem a dispensa de licitação. Primeiramente, deve haver declaração de que há interesse público na estatal. Posteriormente, deve ser feita a avaliação prévia do bem. Por fim, deve ser realizado o procedimento licitatório em caso de bens imóveis, alienação. Isso aí é no caso dos bens imóveis, né? Mas aqui nós temos o julgado do STF. Okay. Na venda de ações específicos, dispensa-se a licitação, está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, precisa de avaliação prévia e elas são negociadas em bolsa, né? Porque não se faça uma licitação para se vender ações, afinal de contas elas são, então, uma hipótese de dispensa de imóveis. Mas olha, sempre interesse público e avaliação prévia. Interesse público e avaliação prévia. É um exemplo de dispensa, mas aqui nem é nosso objeto. Essa nossa aula não é de licitação. Vamos adiante. 12. Os bens públicos podem ser utilizados especial ou privativamente em algumas situações específicas. Supõe que a situação de uma empresa regularmente em operação deseja utilizar bem público de forma privativa, onde realizará investimentos relevantes para a exploração de sua atividade privada, mas de interesse público. Nessa situação, um instrumento administrativo mais adequado para preservar o interesse é a autorização? Não, não é a autorização, porque a autorização nós já vimos que não é. É a concessão de uso de bem público, a qual formaliza por contrato administrativo, portanto, instrumento bilateral que não é precário. Ora, a autorização é ato administrativo, nós já vimos isso, ele é discricionário, ele é unilateral, ele é precário porque ele é revogável a qualquer tempo. Cabe indenização se é otorgada, se tiver sido essa autorização, é a extemporânea, é a quebra do ajuste de forma extemporânea daquela qualificada, é aquela que, se por ela houve pagamento de valor pelo autorizatário. Não há licitação prévia, outorga da autorização e predomina-se o interesse particular. Nós já vimos isso, nós já havíamos comentado isso, correto? E a permissão de uso de bem público. A permissão também é ato administrativo. Ele é discricionário, ele é unilateral, ele é precário, assim como a autorização. Também revogável a qualquer tempo, sem indenização. A permissão cabe indenização. Mas a autorização não tem previsão de duração e a permissão também não tem previsão de duração. Mas, enquanto a autorização não há licitação prévia e há predomínio do interesse particular, a permissão deve ser precedida de licitação, né, salvo dispensa e inexigibilidade, e há o interesse, não do particular, mas o interesse do particular e da coletividade, mas é predominantemente o interesse público na autorização. Na permissão, né? Na autorização, não. Então, a diferença entre autorização e permissão, porque ambos são discricionários, unilaterais, precário e sem prévio prazo de duração. Esses são os pontos comuns. Concessão de uso
de bem público. Concessão de uso de bem público. A concessão de uso de bem público é contrato. Concessão de uso de bem público é um contrato, ele é precedido por autorização legislativa e ou licitação, e aí nessa hipótese é concorrência, e não há precariedade, deve ter prazo determinado. Os interesses se conjugam, tanto do particular quanto da coletividade. Trata-se de direito pessoal, não é direito real, não pode ser transferido sem a previsão, sem a previsão contratual. É o exemplo clássico do restaurante da lanchonete em repartição pública. Então, a concessão de uso de bem público é um contrato, ele é precedido por autorização legislativa e ou licitação na modalidade de concorrência, não há precariedade, a rescisão ocorre nas hipóteses previstas em lei e cabe indenização se a causa não for imputável ao concessionário. Interesses do particular e da coletividade, trata-se de direito pessoal, não é direito real. Não pode. E a concessão de direito real de uso de bem público. Trata-se também de contrato administrativo, transferência ao particular do uso de um terreno público ou do respectivo espaço aéreo, por prazo certo ou indeterminado, remunerado ou gratuito, em regra geral, precedido de licitação. A concessão de direito real de uso de bem público é direito real e não é direito pessoal, portanto, transfere-se por ato inter vivos ou sucessão causa mortes. E a concessão de direito real confere ao particular um direito real resolúvel, que pode se extinguir nas hipóteses da lei ou do contrato. Então, é isso. Já falamos sobre a retrocessão, né? Já falamos também sobre a licença, né? A licença é um ato vinculado. Ok. 13. Com relação aos bens públicos, assinale a alternativa correta. Não confundam concessão de uso, que é contrato administrativo, precedido por autorização legislativa e ou licitação, não há precariedade. Concessão de uso e concessão de direito real de uso. É diferente. Concessão de uso e concessão de direito real de uso. 13. Com relação aos bens públicos, assinale a alternativa correta. Os móveis das instalações físicas destinados à prestação de serviço delegado extrajudicial de nota são bens públicos? Falso. Nós sabemos que não. Falso. Os bens públicos não comportam a possibilidade de uso privativo? Comportam sim. Está errado, a letra B. A inalienabilidade do bem público é absoluta? Falso. Os bens públicos de uso especial não podem ser onerados por hipoteca? É verdade. Nós sabemos disso. 13, letra D. A FAPESP, ela deseja transferir alguns bens móveis para a Faculdade de Medicina Federal. FAPESP é a fundação dos docentes da USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, perdão. E ela deseja transferir uma autarquia estadual para a Faculdade de Medicina Federal, pois eles são necessários ao desenvolvimento de projetos de pesquisa dessa instituição. A transferência desses bens é pura e simples, não estando sujeita a qualquer encargo. Sobre a transferência, é correto afirmar. Depende de autorização, não será realizado por doação e não depende de realização de licitação, porque não existe competição e sendo formalizado por contrato de doação sem previsão de qualquer encargo. Perfeito. Eu só vou mencionar para os senhores, a letra B, qual é o dispositivo na Lei 8666, que é o artigo 17.2. Alienação de bens. Quando móveis depende dispensada. Artigo 17, inciso 2, letra A, doação. Permitido exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. A alienação dos móveis deve depender de A, interesse público justificado, avaliação móveis, avaliação prévia, licitação, leilão. A licitação será dispensada nos casos de doação, permitida para fins sociais, permuta entre órgãos ou entidades da administração pública, venda de ações, que é em bolsa, venda de títulos, venda de produtos ou bens produzidos pela entidade, venda de materiais ou bens inservíveis. Então, é isso que os senhores devem guardar. Isso aqui é muito importante. Alienação de bens imóveis, quando móveis. No tocante aos bens públicos, é correto afirmar que alienação de imóveis
como regra, depende de autorização legislativa, de avaliação prévia, licitação na modalidade de concorrência. Perfeito, perfeito, letra A, nós já sabemos. Então, os senhores já estão entendendo o que os senhores precisam saber de bens. Os senhores precisam saber essas regras e os senhores precisam saber as regras do artigo 17 seguintes da lei... da lei 8666, né? Então, vamos lá, gente, tá? Ó, vamos adiante. Afetação de bem depende de avaliação prévia. Afetação? Não. Afetação não. Afetação é lei, ato, não há que se falar em avaliação prévia. Alienação poderá decorrer de retrocessão, que não se confunde com cessão, porque a forma de alienação é apenas para terras evolutas. Não, alienação com retrocessão é aquela hipótese da destinação inadequada na desapropriação. Afetação de qualquer bem sempre dependerão de lei. Não, lei, ato ou fato, né? Implícito é o fato. Por isso que, por exemplo, ela instala uma biblioteca em um determinado prédio público e ali tem-se uma afetação por um fato administrativo. Não há de se falar em desafetação. A alienação poderá ocorrer da concessão do domínio, que ocorre sempre que a administração não mais necessite o particular alienação. Não, eu acho a letra E seria retrocessão, né? Falso. A letra E é retrocessão. Adiante. 16. 5 municípios constituíram o consórcio para a gestão associada de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros sobre pneus. Para a prestação do serviço, o consórcio constituído elaborou um plano de outorga, realizou licitações e celebrou o contrato de permissão, observadas as normas da 8987, tanto no edital de licitação como no contrato dele decorrente. Para a prestação adequada do serviço, foi prevista obrigação de aquisição pela permissionária de bens e equipamentos foi prevista de aquisição pelo permissionário de bens e equipamentos imprescindíveis à prestação adequada e continuada dos serviços públicos, como veículos, bem como a construção e manutenção de uma garagem, onde também funcionaria o controle operacional do serviço delegado, em área própria, contratada dentro dos limites territoriais de qualquer um dos 5 municípios integrantes do consórcio. Esses bens e equipamentos que são adquiridos pela permissionária constituem bens reversíveis que, durante o prazo de vigência da permissão, integram o patrimônio da empresa permissionária, mas, ao fim da delegação, por serem imprescindíveis à prestação, passam para o patrimônio do consórcio público permitente. Verdade, letra A, resposta. Resposta, letra A, correta. São os bens. Exatamente. Artigo 18 da Lei 87/95 faz, no inciso 10, indicação dos bens reversíveis, mas o artigo 35, parágrafo 1º, diz que, extinta a concessão, retorna ao poder concedente, 8987. Retorna ao poder concedente e todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Artigo 17. Um determinado prédio público situado na Rua das Flores, do município de São José dos Campos, funcionava como creche municipal. E, em razão de um grande abalo, o imóvel foi destruído, sem destinação, tendo sido a creche transferida para outro imóvel público. Desafetação em virtude de um fato. Situado na Alameda dos Sabiás. A partir desse fato hipotético, assinale a alternativa correta. A creche tinha afetação de uso comum? Não, de uso especial. Com a destruição do imóvel da Rua das Flores, houve sua desafetação como de uso especial, trespassando-se automaticamente com afetação de uso comum? Não, falso. O fato da natureza determinou a desafetação do prédio como bem de uso para, sim, letra C. Perfeito. Letra C confirma a minha exposição anterior. Sobre a impenhorabilidade dos bens públicos, pode-se afirmar que tem natureza absoluta, impenhorabilidade dos bens, por decorrerem da inalienabilidade que os caracterizam? Não. Natureza, a impenhorabilidade, impenhorabilidade, letra D, ela nos responde: admite exceção para hipótese de sequestro de bens,
nos termos do artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal, e para concessão de garantia em condições especialíssimas em operações de crédito externo, cabendo ao Senado Federal dispor sobre os limites e concessões nos termos do artigo 52 e 8º. Então, saibam, senhores, que em penhorabilidade de bens públicos cabe ressalvas constitucionais, artigo 100, parágrafo 6º, vamos lê-los? E artigo 52, 8º. Artigo 52, 8. Compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito interno e externo. E o artigo 100, parágrafo 6º, diz o seguinte, que as dotações orçamentárias e os créditos que são abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária, o valor necessário à satisfação do seu débito, sequestro da quantia respectiva. Ok? Ótimo. Então, vamos adiante. 19. Considerando-se o regime jurídico dos bens públicos, pode-se afirmar que a eles não se aplica o princípio da função social da propriedade em razão do regime de impenhorabilidade e inalienabilidade. Falso. Isso é falso, eu não posso dizer isso. A eles se aplica com grau diferenciado o princípio da função com relação aos bens de uso comum do povo? Não. Letra C. A eles se aplica o princípio da função social da propriedade em grau diferenciado em relação aos bens dominicais? Sim. Letra C, correta. A letra C é a resposta correta. A Maria Silva de Pietro diz que a destinação pública é inerente à própria natureza jurídica dos bens de uso comum do povo e de uso especial, porque eles são afetados a fim de interesse público, seja por sua própria natureza, seja por destinação legal. O princípio da função social da propriedade também é aplicável aos bens públicos dominicais, mas em grau diferenciado, pois eles são pertencentes à administração pública, mas não estão afetados a nenhuma finalidade específica. O princípio diz a Maria Silvia de Pietro, letra C. Então, função social, tem uns senhores que a VUNESP diz que se aplica em grau diferenciado aos bens dominicais. Ótimo, vamos adiante. 20. O patrimônio dessa autarquia IPSMI aqui não nos diz respeito, mas é importante que nós saibamos que o patrimônio das autarquias é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro ente público. É uma autarquia municipal. Letra C, correto. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo dos bens na nossa quinta aula e vamos agora para a nossa sexta aula, onde nós vamos tratar da organização administrativa.